Ok, estamos ao vivo aí, muito bom. Vamos começar a chamar a turma aqui. Olá, seja muito bem-vindo. Eduardo, Assunção. Ok, boa noite. Olá, boa noite. Vamos aqui só esperar. Opa, Rodrigo, acabou de chegar aí, muito bom. Vou te puxar aqui, Rodrigo. Aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Rodrigo, me escuta? Tô escutando, sim. Bacana, tudo Tá me bem? escutando? Tá, tudo bem. Tá me escutando? Tô te escutando. Muito Ah, bem. legal. Ó, e aí, muita correria nesses últimos dias. Parabéns aí Bastante, né? pelo evento, a Semana da Logística que você fez aí, muito sucesso, muito bom. Como é que foi aí a sua visão sobre esse momento aí que você proporcionou aí de encontros, de webinários aí? Ah, foi muito legal, né? Meio corrido. Cheguei, ficou um pouco cansativo. Eu sei que também você fez um evento anterior ao nosso também. Mas assim, Isso. é gratificante, né? Porque a gente durante muito tempo aí, a gente não teve um evento de logística. E esse ano a gente teve 3 ou 4. Acho que, se não me engano, foram 4 eventos. Então, assim, Isso. a gente sempre vê evento da área de comercial, da área de vendas, financeiro, e vendas principalmente, né? A gente sempre vê eventos na área de vendas, a gente quase não vê eventos na área de logística. Eu acho muito legal, acho que todo mundo participou, a gente conseguiu integrar também pessoal de outras páginas, de outras áreas também, de outros cursos. Bacana, uma E, iniciativa muito legal. não, acho que ficou muito gratificante. Acho que todo mundo se unindo aí, a gente consegue elevar o nome da logística, que é o mais importante, que eu acho que é o propósito de todos nós, né? Isso mesmo, verdade. Muito bom, muito bom. E hoje a gente está aqui, né, para falar aí um pouquinho sobre as tendências, né, no meio rodoviário. Nós estávamos aí ansiosos por esse momento, de conversar com o Rodrigo, né, um parceiro, e aí né, o que puxa a Escola da Logística, que é um grupo muito bacana, muito bem estruturado, aí, muito bem gerido pelo Rodrigo. E a gente gostaria de estar conversando hoje aí sobre as tendências do transporte rodoviário, né? E como nós estamos falando aqui, o Lucas também tá reforçando aí, né? Realmente acho que era uma falha do mercado, né? Essa falta de eventos de logística, de bate-papos como esse que a gente vem proporcionando, você vem Sim, é proporcionando, verdade. entre outros, né? Pode falar. Não, não, é verdade. Acho que vem crescendo bastante, né, galera? A gente vê aí muita live em relação à logística, antigamente não tinha muito essa coisa, né? Era bem restrito, né? Até para você procurar algo sobre logística era complicado, difícil no YouTube. Então, assim, hoje a gente tem bastante pessoas falando sobre logística. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa nossa área aí que está crescendo, mas a gente tem muita coisa ainda a desenvolver. Verdade. E eu acho que por meio desses bate-papos a gente promove o conhecimento, a disseminação do conhecimento. Tem muitas pessoas com a mesma dor, vivendo individualmente ali, e quando a gente promove esses bate-papos, a gente auxilia nessas dores aí profissionais, essas dúvidas, dificuldades, e a gente aprende, né? Não sei se você tem o mesmo sentimento, mas quanto mais a gente faz esse tipo de bate-papo, a gente também é um aprendizado constante, né? A gente está em constante aprendizado. Não, é verdade, verdade. Vai evoluindo, né? Assim, eu Isso. aprendi muito, muito, muito na Semana da Logística. Antigamente eu tinha uma visão de quando você vai fazer uma live, você não precisa estudar a pessoa, você tem que estudar muito quem você vai entrevistar, quem vai participar, a área que a pessoa Verdade. atua. Então, assim, acaba você aprendendo o que a pessoa faz, acaba você adquirindo mais um conhecimento. Então, assim, foram 6 lives que fizemos e foram 6 personalidades diferentes
e mais ou menos 6 áreas diferentes. A gente acha que tudo é logística, mas são áreas bem diferentes, bem distintas, que tem cada uma com a sua particularidade, né? Então você aprende muito. E na verdade, acho que você falou bem aí sobre isso, né? A nossa área é uma área muito ampla, né? E a gente tem vários pilares de atuação, de temas, e a gente vai aprendendo com os profissionais que vão se especializando, né? Vão cada um com seu filtro ali, né? A gente não tem que ser especialista em todos, né? Tem vários profissionais ali e você vai aprendendo muito também com esse bate-papo, né? Vem sendo muito enriquecedor. E eu queria te falar, hoje nós estamos aqui com a proposta de você dar uma grande aula para a gente aí, com a sua caminhada profissional, sobre as tendências do transporte rodoviário de cargas, né? Então, a gente sabe que o nosso país, ele tem uma estrutura de rodoviária muito grande, né? Existem alguns investimentos recentes aí nas rodovias, e eu queria saber, né, começando esse bate-papo, como é que se analisa esse cenário, antes da gente chegar lá nas tendências, né? Como é que se analisa esse nosso cenário atual rodoviário? Então, só para a gente começar, boa noite aí, eu vi que tem bastante gente aí que já trabalhou comigo, Vitor, Paty, o pessoal está entrando aí, até interagindo junto aí, e o Vitor, na verdade, é lá de Portugal, então ele está assistindo lá de Portugal, até mandou a bandeirinha. Bacana, muito bom, Vitor, representando a gente aí em Portugal, hein? Que bacana! Então, o Vitor, ele trabalhou comigo, na verdade, ele foi meu chefe na última empresa que eu trabalhei. Então, assim, para a gente analisar... a Patrícia também está aí também, eu vi Patrícia aí, o pessoal que trabalha com a gente, e tem mais gente entrando. Então, assim, para analisar, na verdade, hoje, eu vejo muito o pessoal falando sobre tecnologia na área, tecnologia, principalmente a parte tecnologia embarcada, né? Sim. Então, a gente vê muito falar isso, mas hoje eu vejo um cenário que a gente precisa repensar também a parte burocrática, porque na verdade o transporte ele é um setor muito burocrático. Para quem não trabalha, acha que é só botar uma caixinha em cima do carro e mandar. Não, existe um monte de processos que a gente precisa fazer antes de um carro sair. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Existe a questão do CIOT, que ainda muita gente tem dúvida em relação a como vai ser, como e assim, muita gente ainda não faz, muitas empresas. Mas acredito que uma tendência em relação ao CIOT, vamos analisar o CIOT, que com certeza daqui a pouco vai pintar dúvida, vai pintar perguntas sobre isso, que sempre parece, inclusive até mesmo quando eu estou fazendo live com alguém pergunta sobre isso. Então, o CIOT, na verdade, eu acho que ele é obrigação do embarcador, mas acredito que vai ser uma tendência as empresas de transporte oferecer isso como um serviço. Um diferencial. Então, assim, eu como transportador, eu emiti o CIOT. Então, assim, eu acho que uma das tendências essa, porque a tendência do transporte rodoviário é uma reorganização, é organizar o transporte, porque infelizmente a empresa que não se organizar... Ih, caraca. Rodrigo, parece que travou um pouco. Pessoal, me dá uma devolutiva aí. Para vocês também, o Rodrigo travou? Ou ele só travou para mim aqui? Pessoal? Travou para vocês aí também? Acredito que sim. O Rodrigo até caiu aqui. Deixa eu colocar o Rodrigo de novo aqui. Travou. Isso. Eu acho que a internet do Rodrigo ali... Gente, não sei aí onde vocês estão, mas aqui também na nossa região, eu estou em Minas Gerais. Hoje a internet aqui também estava desafiadora. De onde vocês são? Aproveitem e vão me contando aqui, enquanto o Rodrigo retorna aqui a nossa live. Me contam de onde vocês são.
A Log School, né, eu sou mineira, né, e a Log School tem a sua origem aqui em Minas. Tadinho, paga a net. Ele pagou, tadinho. Santana, Feira de Santana, Bahia. Boa tarde, senhores da logística, tudo bem? Então, quem mais? Eu sou de Minas. Acho que meu sotaque não nega. Todo mundo fala que eu tenho muito sotaque mineiro. Eu não acho. Mas todo mundo fala que tenho. Quem mais aí? Itajaí, Santa Catarina, que bacana. Quem mais aí? Salvador, Bahia, muito bom. Muito bom. Então, vocês... Sim, o Rodrigo já está voltando. Então, falando um pouquinho do que o Rodrigo estava falando, né? Eu acho que ele estava falando super bem em questão dessa reorganização do cenário, né, do transporte rodoviário de cargas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios atuais, né? E que, Guarulhos, São Paulo sendo representado aí pelo Tudo e Logística. Então, eu acho que essa organização ela é efetiva, ela é necessária, né? Junto com tudo que, Wesley LogCN, seja muito bem-vindo à nossa live aí. Maringá, representadíssimo aí, muito bom. Gente, aproveitem e recompartilhem nas redes de vocês, né? Para chamar aí Fortaleza, que bacana, Edvan. Chamar aí os seus contatos para vir aqui participar desse momento de bate-papo com o Rodrigo. Tive o prazer de conhecer as cidades do Mercado Livre e achei top demais. Excelente live dos parceiros, isso mesmo. Nós estamos devendo a nossa, né, Wesley? Temos que marcar. Ficou essa dívida aí que nós temos que cumprir. E vai ser um prazer enorme, porque vem acompanhando as suas lives aí também, de extremo conteúdo aí. Nós só estamos esperando o Rodrigo voltar, eu acho que ele realmente teve um probleminha na internet. Mas, continuando falando, eu acho que além da reorganização do transporte, a gente precisa de um melhor engajamento mesmo e entendimento dessa importância por parte das empresas. E isso não faltou, mas nós estamos na dívida, nós vamos cumprir, nós vamos pagar aí essa dívida aí o quanto antes. Isso, Wesley, dá uma chamadinha que eu não consegui chamar ele aqui não. Eu acho, deixa eu ir seguindo aqui com minha humilde opinião sobre a parte de transporte, né, rodoviário. Eu acho que existe também um desafio, um dever de casa, dessa importância em ter um olhar diferenciado para o setor de transporte, né, das nossas empresas, entender que é um elo muito importante entre empresa e consumidor, que faz toda a diferença em garantir a qualidade do produto, em levar a qualidade daquele produto, garantir os custos, né? A gente sabe que o transporte, seja ele rodoviário ou não, ele representa uma base de custo importante na formação do preço dos nossos produtos. Hoje a gente tem uma virada muito grande para a compra via e-commerce. Opa, Rodrigo chegou. E o que vai trazer vários desafios para o transporte, né? E agora, com o Rodrigo aqui. E aí, Wesley? Muitíssimo obrigado. Wesley, temos que pagar essa dívida, hein? Por favor. Aí, Rodrigo. Desculpa. Cada tem um pau. Desculpa aí que a internet caiu. Eu vi que o pessoal falou que eu não paguei. Aposto que foi Vitor. Aposto que é ele. Vitor estava aqui te caluniando, falando que você não tinha pagado a internet. Tive que botar na internet móvel aqui, que a Wi-Fi realmente caiu. Isso, muito bom. Louco, então, você estava falando para a gente muito bem aí sobre a reorganização
do sistema, né? Olha lá, olha o Rodrigo travando de novo. Rodrigo, segura essa internet aí na marra. Chegou, Ed, mas já travou de novo. Tá lá. Não tá rodando esse... É, vamos ver aqui se ele vai voltar, gente. Quem mais que entrou aí que não falou? Ô, gente, obrigado pelas curtidas. Fico toda feliz com os coraçãozinhos. Gente, inclusive, chegou e saiu rápido. Entrada triunfal e saída triunfal, Lucas. Nos surgiram temáticas. Nós estamos aí com uma live, né? Tem uma dívida aí de uma live minha com o Wesley. E a gente também fazer essa conexão com outros profissionais também, a do Wesley vai ter, mas quais os temas, né, que vocês gostariam aí de escutar, né, que a gente traga, que são aí temas importantes, relevantes, dor mesmo, né, que a gente precisa falar sobre essas dores e resolver. Eu falo que muitas das é tão importante a gente conversar, porque a gente compartilha as nossas dificuldades, as nossas melhores práticas, e muitas das vezes tem uma outra pessoa que está vivendo a mesma coisa, o mesmo desafio, né? Então, esses momentos de compartilhamento é muito importante. Vamos ficar na torcida aí, né, Daniel, para ver se ele volta. Estamos aqui. Ele não está conseguindo segurar aquele Wi-Fi dele lá. Totalmente, Wesley. Wesley, empresta a sua internet lá pro Rodrigo, hein? Envia um pouquinho de conexão para ele lá. Claro, me conta, Ed. Claro que nós estamos abertos aí, com a participação. Como se diz, aqui nós vivemos de braços abertos. Me conta, o que você gostaria de trazer para nós aí, Ed? Isso aí. Sugira um tema, isso é da onde, Ed? Conta pra gente aí também. Enquanto o Rodrigo tenta se conectar ali. É fera, né? Então, nós precisamos fazer aquele bate-papo. Ele é da onde? O Ed é da onde? Representando que estado aí? O logístico de qual estado? Não tem nenhum mineiro que nem eu, não, gente? Só eu? Que gosta de pão de queijo? Ele é de São Paulo. Olha, gestão de intralogística, um assunto super bacana. Então, vamos marcar, Ed. Não sei se ele está conectado, Wesley, tá? Não sei se ele caiu, ou se ele está aí. Layouts e fluxos operacionais. Eu adoro. Sempre, já trabalhei muito, ainda faço trabalho de layout, Ed. Eu falo que... um paulista aí, né? Eu falo que é uma temática, é um assunto muito legal, e você fazer... você vai fazer com a faculdade da UNA, Wesley? Que show! Adorei! Então, o layout, eu falo que os trabalhos, eles são encantadores, né? Você pegar um local que necessita de um tratamento de layout, de fluxos como um todo, e conseguir modificar o resultado, a produtividade por meio dessas ações, muito gratificante. Ó, mais que marcado. Entre em contato aí. Palmério dos Cenários Logísticos. Olha, São Bernardo do Campo, muito bom. O Wesley vai chamar o Rodrigo lá pra gente de novo. Eu falo que é encantador essa conexão, que vem cada vez mais se aumentando.
dos profissionais da área de logística, dos fundadores de grupos, eu aqui, uma pequena profissional que estou aí tentando também tentar fazer alguma coisa, fazer diferente, agregar valor na vida das pessoas, dos logísticos como um todo, aprender e compartilhar aí o que eu já aprendi também nessa caminhada. Então, assim, agradeço, Wesley, obrigada demais. Essa conexão entre nós, profissionais de logística, que está cada vez mais forte, isso é muito gratificante, muito bom. Wesley, obrigada pelo apoio aí. Oi. Voltou, muito Ai, meu Deus. bom. Tá bravo. Aqui, na verdade, eu estou no interior do estado do Rio, entendeu? Então... Entendi. Aí é bem complicado. Bacana. Programa Cenários Logísticos. Temos que nos unir mesmo. Toda terça, 20h50. Aí, ó. Vamos prestigiar. A gente tem que se unir, que é o que a gente faz de melhor nesse momento. Rodrigão, me conta. Essa internet aí agora firmou ou não? Não, agora firmou. Eu troquei de celular também. Aproveitei e troquei de celular, porque o outro celular, a internet não está segurando, não. Aí tive que trocar de celular, porque provavelmente deve ser operadora. Aí eu troquei de celular também. O nosso parceirão Wesley falou que vai te segurar aí agora de qualquer jeito. Quem? Wesley? Que bacana! Muito bom. Ed, tô lendo aqui, legal demais. Nós temos que conversar e eu quero que você compartilhe tudo com a gente aqui, para a gente também aprender com você. Rodrigo, seguindo então, você parou ali, você estava falando que é necessário... Ó, tem gente até te emprestando a internet ali, ó, a Paty está te emprestando a internet. Você estava falando da reorganização do transporte, da necessidade. Me conta, que mais que a gente precisa para o cenário de transporte rodoviário de carga hoje? Então, na verdade, a gente teve uma live sexta-feira com o Anderson, até achei um ponto muito importante que ele falou. Que, na verdade, a gente, como logístico, eu fiz a pergunta para ele, o que o logístico vai precisar? Na verdade, a gente vai precisar de pessoas que analisem dados. Então, essa organização vai vir o quê? Pessoas que analisam dados. E entra muito a parte da educação, que hoje a gente tem a Log School, junto com a Escola de Logística, junto com outros colegas aí que têm páginas, a gente tem falado muito sobre isso. A educação dentro da logística. Não é uma educação de o cara saber dirigir, o motorista saber dirigir, não é uma educação a pessoa saber falar, mas é uma educação de a pessoa entender, a pessoa desenvolver os seus skills da vida aí, né? Que a gente sabe que a gente precisa desenvolver. Então, quando eu falo isso, a gente fala muito sobre tecnologia, vejo muita gente falar, não, o futuro do transporte vai ser um futuro tecnológico, concordo. Mas a gente também tem que pensar no futuro do transporte como uma coisa mais organizada, com educação, como uma educação corporativa. Então, aí entra muito a questão do nosso trabalho, aí, do trabalho que a gente faz com as pessoas na internet, da educação corporativa. É uma educação de você vir da sala de aula, que nem eu falo muito pessoal da Escola Tia Teteia, né, que a gente aprende o ABC lá e depois, quando a gente entra no mercado, a gente não tem muito evolução. Então, assim, não adianta você pensar em tecnologia, a gente pensar em tecnologia nesse momento, e a gente ter um motorista que ainda não sabe usar um rastreador. E o pessoal que trabalhou comigo sabe o que eu estou falando disso aí. Então, assim, a tendência do transporte é essa. A tendência do transporte é as pessoas se educarem melhor. A gente tem uma tecnologia, hoje o cliente, ele cada dia mais tem exigente. Então, o cliente hoje, a gente veio de uma época de transporte que o carro nem saía da base, a gente falava que não, já está no caminho, já está chegando. Então, isso não vai rolar, porque o cliente, ele sabe, o cliente, ele quer acompanhar o processo, ele quer acompanhar os processos. Eu acho que o fracionado, ele vai ganhar muita força, o fracionado deve ganhar muita força,
Só, tá tremendo um pouco, eu tô sem o tripé aqui, que eu troquei o celular. O fracionado vai ganhar muita força, então, nesse próximo período. Do e-commerce, né, Rodrigo? Eu acho que o e-commerce ele já vinha com uma crescente sendo sinalizada nas pesquisas, né, nos últimos anos. Ele sofreu um boom nesse cenário especial que a gente vive em 2020 e que gera uma pressão também de aumento ali para o fracionário como um todo, para novas alternativas de transporte, utilizando o meio rodoviário ou não, mas alternativas também inovadoras ali dentro dessa premissa, né? Isso. Eu acho que até na modelagem de negócio, eu tenho conversado muito com os colegas que têm área, transportadores, eles têm falado muito isso da modelagem de transporte, a forma de como eles viam o transporte anteriormente mudou muito a cabeça. Então, assim, a gente via o transporte antigamente de carretas e caminhões. Hoje você tem um cara que tem uma moto, tem empresas hoje que montaram, tem empresas de deliveries que hoje utilizam só moto. Eu vi no centro do Rio esses dias, conversando com um rapaz, ele falou que está montando uma empresa só de bicicleta, empresa de transporte só de bicicleta, para atender o centro do Rio de Janeiro. Então, ele vai fazer o quê? Malote, vai entregar malote de um lado para o outro, o cara vai usar o aplicativo dele. E ele tem trabalhado nesse desenvolvimento. Então, assim, entra muito essa questão de a gente rever como é que vai ser o transporte. Eu, sinceramente, eu estou muito otimista com essas mudanças. Eu acho que vai ser mudanças significativas. A gente que é transportador, aí, a gente que trabalha com transporte sabe o quanto a gente vem sofrendo nos últimos anos. Então, assim, essa reorganização vai ser muito útil, porque hoje você tem pela falta de organização, a gente tem um custo muito alto em relação no transporte, em relação à manutenção de equipamentos. Isso é também a parte de infraestrutura, né? O governo ele vem trabalhando, assim, não vou falar de política, mas vou falar que a gente está com um ministro aí que ele tem dado uma atenção melhor para a nossa área aí. Vou falar só de transporte, mas também de logística. A gente tem visto algumas melhorias, a gente que acompanha o dia a dia. Então, assim, não estou aqui falando de política, longe de mim de falar de política, eu nem gosto de entrar em certos detalhes, normalmente em live, né? Que a gente sabe que isso pode gerar um certo conflito. Mas, assim, a gente vê um desenvolvimento. Tá certo que ainda o setor de transporte é muito burocrático. Aí eu estava falando em questão do CIOT, que as empresas tendem e quando caiu, eu estava falando um pouco do CIOT, aí tende a oferecer esse tipo de serviço. Então, assim, é uma coisa burocrática, eu vejo muita gente já desesperada, como vai ser, como vai acontecer, agora é obrigação, como é que eu faço? Cara, a gente vai ter que se adequar, assim como na época que a gente tinha o MDF que não era obrigatório, depois passou a ser, a gente teve que se adequar também. Então, assim, é uma loucura, é burocrático, mas a visão que eu tenho é que eu acho que o governo está querendo controlar mais a questão da tabela de frete, que hoje está um pouco solta. Então, assim, entra um pouco dessa questão. Entra a questão tecnológica e burocrática. Então, acho que a tendência é essa. A gente tem tecnologia, ontem estava vendo ontem... Onde estava vendo ontem, um carro ontem da Mercedes, uma carreta da Mercedes, que a Mercedes já trouxe para o Brasil. A diferença é que a tecnologia é totalmente embarcada e o motorista ele faz tudo através de um botãozinho. Então, assim, nem retrovisor tem mais. O retrovisor é uma câmera. Então, o cara consegue ver de dentro do carro e, assim, diminui muito a questão de acidente. Você acha que a tecnologia que vem chegando na área de transporte como um todo, né, que a tecnologia chegou, né, em todos os segmentos, logística também está recebendo essa tecnologia, ela vem gerando mais agilidade, mais conforto para o motorista, verdadeiramente mais confiabilidade, né? Porque a gente vive num momento ainda de adaptação, ainda de transformações. Então, na sua visão, Rodrigo, como é que está sendo essa chegada dessa tecnologia aí no sistema de transporte? Acho que a tecnologia ela traz um pouco, não só de confiabilidade, mas também de análise de dados. Um exemplo, há muitos anos atrás, a gente se importava muito do carro chegar no destino.
Hoje não é só o carro chegar no destino, é como ele chega, da forma que ele chega, quanto tempo leva, qual o melhor, como eu posso reduzir meus custos, não somente com roteirização, mas é como o motorista está dirigindo, da forma que ele está dirigindo, entendeu? O tipo de equipamento que eu boto para a rua, como coloco hoje, tem tecnologia que você consegue ver a calibragem do pneu. Às vezes as pessoas podem achar que é uma coisa boba, uma coisa que inútil. Mas, se você pensar direitinho, essa calibragem correta, ela pode reduzir, ao longo do ano, um custo significativo para você. Pode ser uma balança, pode ser algo que quebre. E a gente vê muito a questão de manutenção. A gente tem muito problema no transporte com manutenção. Então, eu acho que a tecnologia ela vai reduzir um pouco dessa questão de manutenção, de quebra de equipamentos. Eu não estou aqui para falar mal de motorista, que inclusive tem vários colegas aí que motoristas que estão participando, mas assim, a gente sabe que ainda a gente tem um pouco de questão, algumas questões que acontecem de quebra de carro, essa questão da galera não conhecer ainda o equipamento. Então, assim, a tecnologia ajuda um pouquinho isso. E também a rastreabilidade. A gente aqui no Rio, Viviane, a gente vive uma questão ainda, não, acho que esse pós-pandemia vai ser bem complicado, por isso. A gente via um tempo aí de muito roubo de carga. E a tecnologia, ela ajudava muito a rastrear. E a moçada que trabalha comigo sabe como é que eu estou falando. Então, assim, a gente tem muito isso e é muito burocrático você rastrear uma carga. E quem no trabalho acha que é simples, mas é burocrático. Você fazer uma SM, aí às vezes você está em casa, você tem que fazer uma SM, e pagar alguém para fazer a SM, o cara faz de casa. Então, assim, a gente vai ter tecnologias que vão integrar o RP à gerenciadora de risco. Então, o RP com a gerenciadora de risco. Aí a gente vai ter o quê? Não vai ter mais a precisar da pessoa que faça isso. O próprio pessoa, quando gerar lá o MDF, o CTE, alguma coisa, algum documento fiscal, automaticamente esse sistema, e aí o pessoal que trabalha com isso, tem gente que eu sei que está na live e trabalha com isso, pode até ajudar aí com a gente, né, falando como é que funciona. Assim, eu acho que vai ajudar muito nessa questão da burocratização, da desburocratização, e vai dar mais tempo. Porque, por exemplo, eu como gestor de logística, penso de transporte, pensar mais um pouco na rota que eu vou fazer, no tipo de caminhão, na convivência melhor com o meu motorista, na educação corporativa do meu motorista. Então, a gente vai deixar um pouco a parte burocrática com a tecnologia e se envolver um pouco mais com a operação. Eu acho que essa é a tendência do transporte aí nos próximos anos. Não, e eu acho que eu também já trabalhei diretamente, né, com a parte de distribuição. Eu vim alguns anos de Ambev. E o que eu aprendi muito é que, inclusive, a gente tem que gerar uma educação, uma conscientização, uma cultura interna no time da empresa para melhor receber, para estar mais preparada com os fluxos da operação de recebimento dessas cargas e de tratativa com os motoristas, né? Porque eles vêm de viagens, às vezes, cansativas, estão cansados, estressados. O trânsito como um todo, ele gera um estresse natural. Muitas das vezes, aquele profissional está muito tempo fora de casa, está doido para voltar para casa. E eu aprendi uma coisa, se a gente chega na fábrica que a gente está trabalhando e está lotado de caminhão parado na porta, tem problema. Tem problema lá dentro que está travando de receber e tem problema lá fora de como que a gente vai fazer para liberar esse pessoal que precisa ser liberado, porque precisa pegar outra carga, porque precisa ir embora para casa. Eu acho que essa cultura dentro das empresas, além de tecnologia, além de toda a transformação digital que a gente vive hoje, eu acho que é necessário a gente cada vez mais plantar essa semente para que a gente realmente se preocupe com esse nível de serviço que a gente traz para o próprio motorista ali, para gerar um alívio mesmo, né? Tem aqui, o Ed está falando aqui com você, Rodrigo. Rodrigo, você já parou para pensar o quanto nossa logística seria rápida em São Paulo se nossos órgãos governamentais utilizassem nossos rios como meio de transporte? Exemplo, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. Você acha, Rodrigo, que essas novas alternativas de transporte
gera uma agilidade nesse processo? Com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar que o caminhão ele não foi feito para andar 300, 600 quilômetros, que nem a gente vê. O cara roda o Brasil todo. O cara sai do sul do país e vai lá para lá para cima, para o norte. Então, assim, o caminhão ele não foi feito para isso. E aí a gente questiona muito sobre a questão de manutenção. Pô, claro que o caminhão vai quebrar. O caminhão ele não foi feito para isso. É só no Brasil que a gente vê essa questão do caminhão rodar tanto. E outros países a gente não vê. E geralmente é prazos curtos. A gente vê que não pode parar, você não pode parar. E aí você tem muito a questão de manutenção. Acredito que não só vai ajudar a hidrovia, mas também a ferrovia. Eu acho que a gente despertou um pouquinho para essa questão, que a gente precisa investir em outros modais de transporte. Inclusive, eu estava analisando esses dias, que existem locais que você já faz transferência de um modal para outro. Alguns locais no Brasil que a gente faz a transferência. Então, assim, esses locais a gente precisa expandir para outros locais do país. Não precisa ser concentrado no centro-oeste, não precisa ser concentrado em determinadas regiões. Acredito que quanto mais a gente expandir esse tipo de local que a gente possa fazer uma troca de modal, a gente vai ter redução dos custos de transporte, automaticamente a gente vai ter um melhor preço, aí o pessoal reclama muito. Pô, mas é porque o preço de transporte é muito caro, muito alto ainda, para quando eu faço um pedido. É justamente por isso, porque a gente tem ainda um modal um pouco deficiente. O modal rodoviário, ele não foi criado, a gente não estuda, como a gente vê lá no livro, aí isso é uma questão até que meus alunos do Senac, eles questionavam muito isso. Eu falei, cara, a gente na verdade estuda o livro está certo, ele não está errado. Quando ele fala que o modal rodoviário é para curto e média distância. Não está errado. O que está errado é a nossa situação, é a forma que a gente usa o modal rodoviário, que seria o correto, que média e curta distância. Mas isso, infelizmente, ainda vai demorar um pouco, acho que é a média a longo prazo, e eu acho que a questão do e-commerce, ele vai agilizar um pouco essa questão, até mesmo porque as exportações, a gente sabe que vai demorar um pouco a gente voltar, a gente vê que teve uma queda aí das exportações, então, assim, a gente vai ter que se concentrar, por enquanto, no mercado interno, as empresas vão ter que se remodelar, as empresas de transporte, rever. Se a empresa trabalhava a área de exportação, container, essas coisas, ela vai ter que rever. A gente teve uma redução muito grande em relação às exportações e importações. Então, assim, eu acho que nos próximos anos aí a gente vai ter uma mudança muito significativa se o governo continuar trabalhando do jeito que ele está. Eu acho que a gente vai ter uma mudança, que a gente está vendo algumas mudanças que a gente, durante anos, sonhava ver e não via. Eu não sei se eu vou conseguir ver, né? Não sei se eu vou... Mas, como o Ed falou aqui, eu acho que começar a explorar outras alternativas, como, né, os rios, vai desafogar trânsito, diminui a questão, melhora, né, na verdade, a questão ambiental, a agilidade, talvez num rio, pode ser um pouco mais lento, porém tem a questão de que não existe o trânsito que existe nas rodovias, né? Então, se você for levar aí em consideração comparativo, com certeza o ganho ele vai existir, né? Então, eu acho que esse momento de transformações, de adaptabilidade, é o momento da gente testar novas alternativas, né? E nada impede da gente testar e às vezes falar, olha, essa não deu. Que seja para essa região, para outra região, mas é o momento realmente da gente tentar. A gente vê muito aqui no Rio, né? Um tempo atrás eu trabalhava na área da Petrobras, eu lembro que a Petrobras tentou colocar uma balsa para transportar e levar tubo, essas coisas que andam pela rodovia, pela Avenida Brasil. Tentou fazer, mas acho que teve impasse. A gente tem muita burocracia e muita parte ambiental ainda. E a parte ambiental ela atrapalha, é correto, né? Mas atrapalha um pouco em questão de desenvolvimento de algumas alternativas de modalidade de transporte. E pelo que eu fiquei sabendo, a Petrobras não deu continuidade nesse projeto justamente pela parte ambiental. Então, assim, seria muito interessante, seria muito legal. Se tu vê a quantidade de carreta que anda no Brasil em horários de rush, aqui no Rio de Janeiro é significativo.
E você está falando isso, eu lembrei de uma fala, eu fiz um bate-papo com Felipe Trigueiro, nós vamos até trazer esse bate-papo aí para o pessoal, e vamos fazer uma repostagem do painel de bate-papo que a gente fez com 3 profissionais da área, e eles falaram uma coisa muito importante nesse tema que a gente está discutindo, que essas inovações, por exemplo, até a chegada do próprio drone, né, os testes de entregas com drones, entre outras modalidades, tecnológicas ou não, né, com bicicletas, que não tem ali uma tecnologia embarcada, a gente precisa necessariamente de ainda uma regulamentação, uma estrutura, a gente precisa evoluir um pouco nisso ainda, né? Que faz parte ali de contribuir para regular e também para contribuir para que exista o desenvolvimento dessas alternativas, né? Acho que a gente tem que ter o pé no chão de que essas alternativas estão aí, essas possibilidades estão aí, mas que a gente precisa também regulamentar e facilitar, né? Possibilitar que essas novas alternativas cheguem de maneira mais competitiva para as empresas e para os consumidores, que a gente nunca pode esquecer do cliente, né? Que o transporte está ali para atender, né? Que seja uma outra planta fabril ou um cliente final, principalmente quando a gente fala no e-commerce, né? Mas são todos clientes, né? Que devem ser ali muito bem atendidos ali. E aqui o Eduardo, Rodrigo, traz uma questão super legal, que é a respeito do TMS. Né? Você acha que o TMS, que os TMS que existem no mercado são completos, precisam ser melhorados? E aí eu acrescento um pouquinho aqui a pergunta do Eduardo, né? Existem muitas logtechs no mercado que vem reinventando o TMS como um todo. E qual que é a sua visão aí dessa contribuição do TMS aí para o nosso transporte? Eu acho que é super importante, é a questão que eu falei. Na minha visão, como profissional, vou falar minha visão como profissional, como gestor de transporte, eu acho que o TMS ele ajuda muito a agilizar o processo. Se é um TMS adequado, você tem muita dificuldade de colocar o carro para sair, para rodar. Então, assim, ainda tem ajustes, com certeza sempre tem melhorias. Então, assim, a gente está falando de tecnologias que se você botar, eu tenho 16 anos de logística, 16 anos atrás não existiam. Então, assim, a gente falando em geral, a gente pensando, a gente acha que é muito tempo, mas é pouco tempo que existe essas tecnologias, essa coisa de TMS. Eu lembro da época que a gente fazia tudo no papelzinho de pão. E o cara ia embora e tchau, meu irmão, vai. E nota fiscal. Oi? E estava tudo certo. E estava tudo certo. E a gente achando que estava fazendo um bom trabalho. E aí depois veio as mudanças, veio tecnologia, aí veio a parte de GPS, e aí veio toda essa questão de TMS. A questão que eu tenho em TMS eu acho que eles têm que se integrar mais com outros sistemas que a gente tenha, tipo uma roteirização, um sistema de gerenciamento de risco. A gente tem TMS que fazem isso, mas infelizmente ainda são muito caros, cobram muito alto ainda a transportadora. A transportadora, por si, não consegue pagar. Então, assim, aí o cara prefere, gera, como eu falei, a questão da gerenciadora de risco. É super importante hoje, principalmente no cenário que a gente está. A gente sabe que a gente vai ter riscos, vai correr riscos muito grandes com cargas. Eu vou deixar até uma dica aqui, eu conheço alguns colegas que não fazem. Cara, gerenciamento de risco é importantíssimo em transporte. Tem colega aí que eu sei que já se ferrou porque não gerenciava riscos, não trabalhava com gerenciadora, não trabalhava com seguro, que é o seguro obrigatório da carga, que é obrigatório. O colega não sabia fazer, que é os 44 números lá que geram, antes de você gerar a documentação. Não faziam. Então, assim, vai ajudar muito, o TMS ajuda muito isso. Eu tenho visto alguns se destacando mais do que outros. Eu acho que a integração dos TMS com outro sistema é super importante. Tem que se integrar. Se não se integrar, infelizmente, vai ficar muito difícil. E assim, eu já participei de empresas que o cara chega e vende isso como o pacote de serviço. Chega na hora e não consegue integrar. E aí é mais vergonhoso ainda.
entendeu? Como você fala que integra aos outros sistemas e chega na hora e não integra. Eu acho que o TMS quer se destacar, e aí já tem uma dica aí para os caras para a galera que vendem, chega numa transportadora, fala que eles vão precisar só aquele sistema. Porque imagina, você usar, eu já trabalhei em empresas que usava 3, 4 sistemas para fazer a rotina. Né? Não explica. Aí você usa um para gerenciador de risco, uma para você gerar o CTMDFE, aí você usa vários sistemas. Então, assim, é muito complicado. Eu prefiro um sistema que eu posso ter no meu celular. Na última empresa que eu trabalhei, tudo era no meu celular. E tudo que eu fazia estava no meu celular. Então, assim, era uma coisa muito fácil. Eu acordava 6 horas da manhã, via todos os carros, se os carros tinham saído ou não, galera, Aí eu não tinha porque o TMS não era integrado. Mas se você, um exemplo, se eu fosse um gestor ou dono de empresa, eu teria todo o TMS no meu celular integrado ao meu sistema de tudo que eu fiz. Isso vai facilitar muito. Então, assim, a galera que quer, não sei se essa foi a pergunta, a gente começa a falar, a gente fala e a gente vê se é até forte. Entendeu? Assim, para mim ainda falta um desenvolvimento em relação a isso, ao sistema se integrarem. É super importante se integrar, a gente tem muita burocracia, o sistema de transporte é muito burocrático, na minha opinião. Não sei se outras pessoas vão discordar, achar que não é muito burocrático. A gente fez até uma postagem aí sobre grampo. Nunca vi tanta quantidade de grampo na documentação, mas é porque é tanto documento que você gera que aí acaba você grampeando, aí cada um bota um grampinho. Aí no final de tudo você vê a quantidade de grampos que geram. Por quê? Porque é muito documento que se gera para botar um carro na rua. Então, assim, é muito documento. Então, assim, é super importante a galera que quer se destacar, quer botar um TMS legal, ter essa parte de integração. Não só o TMS, né? Todos os sistemas. Eu acho que você falou uma coisa muito importante aí a respeito da integração, e o Ed complementou aqui, falando a respeito do treinamento, né? Eu acho que muitas das vezes o software ele é colocado sem essa premissa de se integra ou se não integra, e sem se preocupar em capacitar os trabalhadores, né? Eu acho que não adianta a gente ter a melhor tecnologia se as pessoas não sabem lidar com essa tecnologia, não se sentem confortáveis, né? E o outro ponto, acho que você colocou aí muito bacana, é a questão do preço, né? Há um desafio grande aí do futuro do transporte, das tecnologias, de democratização dessas tecnologias, né? E que elas sejam tecnologias verdadeiramente mais produtivas, né? Ou seja, sem inventar roda, que realmente traga um resultado efetivo, né? Para não ficar esse sentimento que você mesmo colocou aí, de que não entrega efetivamente o que precisa, né? A própria tecnologia. Verdade. Então, eu acho a questão do Audax, né? Isso é muito a questão do livro Audax, né? Do seu amigo lá, do Starks. Da democratização da tecnologia. E quanto mais democrático for, mais ajuda a sociedade. Eu acho que a questão da tecnologia é isso, né? Ajudar o desenvolvimento da sociedade. Se ajuda o transporte a ficar mais ágil, automaticamente a sociedade é muito mais bem atendida, a gente tem um custo bem menor de transporte, isso aí por diante, né? Você acredita, falando de tendência, né, você citou aí a quantidade de papel, de grampo, de clipes que vem para a gente nessa transação aí dos transportes. Você acredita numa unificação dessa documentação, havendo uma redução de papéis e de burocratização nesse processo? Então, eu assisti esse dia um webinar de um rapaziada aí, que é fera em transporte. Eu sigo eles nas redes sociais aí, e sempre participo desse webinar que eles fazem, né? Esses são os caras que realmente conhecem muito, muito, muito de transporte. E eles estavam falando muito sobre essa questão de que 15 de março foi o ponto aonde a gente deixou de pensar em gerar papel para gerar informações online e eletrônicas. Então, assim, a gente vai ter que repensar uma forma diferente de como a gente vai fazer. Essa quantidade de papel que sai, a gente vai ter que repensar e rever, e aí a tecnologia ela vai ajudar nessa questão de como a gente vai fazer. E algumas empresas já vi que
tem distribuído smartphone, e essa aí é uma empresa, estou falando de empresas maiores de transporte, de smartphone, justamente para o motorista fazer essa consulta. Mas, infelizmente, a gente entra na parte burocrática. Por exemplo, eu posso mandar o MDF para o cara no celular, mas chega na fiscalização, provavelmente não vai aceitar. E aí é de estado para estado, entendeu? Tem estados que tem um tipo de fiscalização, também a gente precisa, para a gente pensar em tecnologia, a gente precisa estudar a unificação. Não adianta, um exemplo, hoje a legislação em São Paulo é uma, a legislação no Rio é outra, a legislação no estado é outra, e, exemplo, tem estado que pede a nota de venda. Tem estado que eu preciso da nota de venda do material. E aí como é que eu faço? Eu ando com a nota de venda ou sem a nota de venda? Tem estados que eu tenho certeza, se tiver um smartphone e a gente começar com essa modalidade, vai aceitar e a gente vai ter essa modalidade que o cara não precisa andar com tanto papel, uma assinatura eletrônica, cai tudo no sistema, a gente acaba com papel no transporte. Mas, infelizmente, tem outros estados que a legislação é totalmente diferente. Eu acho que a gente precisa unificar isso, primeiramente, e depois a gente conseguir matar esse papel. Assim, foi até um questionamento que eu fiz para ele. Você não concorda? Ele foi bem enfático. O que eu falei, ele falou, não, realmente, o que você falou é correto. Infelizmente, a legislação ela atrapalha um pouco o desenvolvimento em relação a essa questão de a gente acabar com o papel na nossa área, que é o sonho de todo mundo, né? É isso aí. O pessoal que fala aqui que tá furando o dedo com os grampos, poluindo as notas fiscais. O pessoal gostou aí do furo no dedo aí. E falando aí sobre... aqui, ó, veio uma pergunta aqui. Além dos fluxos de papéis, também acabam armazenando muito papel, né? Porque realmente gera o arquivo, né, dessa documentação. Na verdade, é um efeito dominó, né? Desse fluxo dessa burocracia. Você concorda, Rodrigo? Concordo. Na verdade, tem a questão do canhoto, né? E aí, a gente vive muito isso. Há 16 anos, pelo menos que eu tô, a gente vive muito essa questão do canhoto. Aí vem um canhoto assinado, aí você fica que nem um desesperado procurando numa caixinha de papelão, tentando achar o canhoto que foi assinado pelo cliente, para você mandar para o cliente. Enrolado. Você que trabalhou no CD, você sabe disso. Muitas vezes a pessoa que recebeu não é o dono da carga. A pessoa recebeu justamente para agilizar o processo, para não ter tanto carro parado na planta dele. E assim, aí às vezes a pessoa recebe, o outro cara não acha, que eu também trabalho sem distribuição, sei como é que funciona, às vezes você recebe e a galera bota na posição e não tem muita a questão de te avisar, e aí o cliente pede o canhoto, e aí como é que você faz? Então entra muito nessa questão do papel ainda ser isso. Tem as empresas nas empresas que eu estava trabalhando, a gente digitaliza isso. Por exemplo, o intercâmbio, que a gente usa na parte de comércio exterior, né? Uhum. Então, assim, o intercâmbio, o cliente pede às vezes o intercâmbio para fazer o processo dele lá, embarcador. Então a gente precisa mandar isso para ele assinado ou carimbado, alguma coisa desse tipo. Então, assim, seria uma forma menos burocrática a gente tentar enviar isso de forma eletrônica. Mas a gente tem que pensar, custo que gera. Aí, acho que atualmente, isso vai demorar um pouquinho ainda, essa mudança. Até mesmo porque a gente teve esse baque aí, isso já estava acontecendo. Eu fui naquele evento da Starts e Logística, eu vi muita empresa oferecendo tecnologias voltadas para o transporte, fui pela empresa que eu estava. A gente pensa de forma disruptiva, né, uma forma um pouco diferente de como fazer o transporte. Não é só fazer o transporte, é fazer o transporte para o cliente, a gente tem que pensar um pouco diferente. Então, assim, fica esse pensamento, né, isso uma lição que eu tirei de lá, não é você fazer o transporte, fazer o transporte para o cliente, com o cliente. Então, o que o cliente quer? E entra muito isso. E, por exemplo, aqui minha esposa trabalha com e-commerce, trabalha com essa parte de entrega. Ela quer acompanhar a carga dela, os clientes dela querem acompanhar. Então a gente vai ter que mudar um pouco esse pensamento. Não adianta você mandar o canhoto. Eu falo que a rastreabilidade, visibilidade hoje é algo que o mercado pede muito, né? E o transporte como um todo, em todas as suas pernas, né, de acontecimento, precisam se preocupar verdadeiramente com isso, né? Na verdade, somos nós mesmos consumidores, né,
que pedimos isso, né? Que queremos essa rastreabilidade como um todo, Verdade. né? E, Rodrigo, mais uma pergunta aqui para a gente encaminhar para a fala final aí, que a gente já está com 55 minutos já, senão ele vai cair. Me fala que essa chegada desses carros elétricos, autônomos, né, ainda começando isso, enfim, como é que você vê o profissional envolvido dentro disso tudo? Dentro dessas novas alternativas de entrega e dentro dessas novas tecnologias, que seja para a gestão, que seja para o equipamento, né, caminhão como um todo, como é que você vê o profissional? E aí já deixando o seu recado aí, final. Então, eu vejo muito, eu participei lá no início da implantação do WMS, e entra muito essa questão, que parecia algo que seria surreal, que ia mudar, e todo mundo tinha medo no começo do WMS, né? As pessoas tinham medo até do coletor. Eu lembro que colega que falou, não vou trabalhar aqui não, ia pegar e pedir a conta mesmo. O cara ia embora, não voltar nunca mais e falando que não ia trabalhar. E hoje eu vejo esses mesmos colegas trabalhando. Eu acho que essa é uma tendência, só que entra naquela questão que a gente falou no início lá, que a gente precisa educar as pessoas para utilizarem essas ferramentas. Não adianta eu pensar, vou botar um equipamento, um carro autônomo no Brasil e vai rodar. Não é. A gente precisa melhorar a nossa infraestrutura, a gente precisa melhorar a nossa legislação. A gente sabe que grande parte dos nossos processos que a gente precisa melhorar está baseada na legislação. Então, assim, o carro elétrico, esses dias participei também de uma live, e aí há um questionamento sobre isso, porque o carro elétrico, na verdade, ele veio para substituir por causa do valor do combustível. Só que o valor do combustível, ele diminuiu. Ok, a gente tem hoje as empresas aí, então a gente tem que repensar se realmente a gente vai utilizar a curto prazo o carro elétrico, se realmente esse projeto, as empresas vão continuar. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente entra também na questão, hoje, que o consumidor mudou. O consumidor hoje, ele é mais local do que... Ele pensa mais local, porque hoje você não consegue comprar coisas muito além do que onde você mora. Então, você tem que comprar o regional. Então, assim, eu acho que a questão do last mile, ela veio muito, muito em boa hora, tá? Que vai crescer bastante. Então, assim, para finalizar, eu acho que o last mile, as empresas que querem se desenvolver, investam nessa área, investam no e-commerce, investam nesse setor. Eu acho que o carro elétrico e o carro autônomo, eu acho que é uma questão mais a longo prazo. Não adianta, na minha opinião, não adianta a gente pensar, a gente tem que pensar no que a gente tem agora. Então, assim, a gente tem que pensar o quê? Aí atender o varejo, que está aí, serviços essenciais que a gente precisa atender como transportador. Então, não adianta a gente pensar lá na frente em carro autônomo, a gente precisa, sim, pensar como vai ser, como a gente precisa fazer, como vai ser o treinamento do motorista, porque o motorista, todo mundo acha que vai ser substituído, na minha opinião, não vai ser. O motorista não vai ser substituído. Eu também acho que não, Entendeu? Nenhum tipo de profissional, eu vejo muito colega com medo da tecnologia. Então, não. assim, eu acho... O profissional, ele ainda é essencial no processo, né? Não, com certeza. Há muito tempo. Então, assim, para encerrar, é mais essa questão mesmo, eu sei que falta pouco e pedir o pessoal aí, agradecer a presença de todos e muito obrigado, pessoal que se disponibilizou a participar, agradeço aí, agradeço a disponibilidade de você ter com o convite, seu também da Log School, parabenizar o trabalho de vocês aí que vocês têm feito, é muito legal encontrar pessoas que se dedicam à educação. Obrigada. Então a gente precisa muito disso. Isso. Não, e vamos marcar outras oportunidades. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, que interagiu aí, ou que só escutou e que esteve aí nos apoiando aí. Obrigada, Rodrigo, pela contribuição dos vários conhecimentos. Quarta-feira que vem, mais uma live aí às 18 horas para vocês aí. Rodrigo, obrigada, viu? Valeu. Grande abraço. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Até mais.